sou acadêmica do último ano do curso de Ciência da Computação e meu projeto é um protótipo de um simulador 3D do tempo de reverberação em uma sala de aula. Ou seja, é um software que simula o cálculo do tempo de reverberação em uma sala, simulando o ambiente numa realidade virtual 3D. A motivação foi a dificuldade dos alunos de visualizarem a aplicação desses conceitos da acústica na sua área de atuação. E também a ausência de ferramentas utilizando a tecnologia da informação no auxílio do estudo da física. O problema proposto foi criar uma abordagem interdisciplinar ao ensino dos conceitos da acústica, de forma que sejam ajudando no processo da aprendizagem dos alunos. Foi desenvolvido um software para analisar a reverberação de uma sala de aula, utilizando o ambiente, simulando o espaço físico num ambiente de realidade virtual. Foi feito um levantamento das grandezas físicas para poder realizar o cálculo da reverberação. Também foi identificado as APIs da linguagem Java para saber quais eram o que o software poderia apresentar ao aluno e quais seriam as funções adequadas para os requisitos dessa função. Também foram modelados objetos tridimensionais no programa do 3D Max e depois foram agregados ao software. O que é reverberação? Reverberação é um fenômeno físico de que quando uma onda sonora se propaga no ar e ela encontra uma superfície que a reflete, se o seu tempo de retorno for maior do que 1/10 de segundo, ele é chamado de eco. Se for menor, é chamado de reverberação. Como o seu retorno é muito rápido, ele não dá a sensação de uma repetição distinta, como no caso do eco, e sim uma sensação de um prolongamento desse som original. Tempo de reverberação é o tempo em que o nível sonoro desse ambiente ele diminui abaixo de 60 decibéis após terminada a sua emissão. Mas no que ele é importante? Ele é importante na construção de teatros, de auditórios, de sala de aula, ambientes onde a acústica é importante para a compreensão da fala do orador. A fórmula utilizada foi a fórmula de Sabine, que é a mais difundida atualmente, e ela foi desenvolvida pelo professor Wallace Clement Sabine, da Universidade de Harvard, e ela diz que o tempo de reverberação é igual a 0,161 vezes o volume do ambiente dividido pela absorção média, que pode ser calculada através da somatória do produto entre o coeficiente de cada um dos elementos nesse ambiente vezes a sua área da superfície. O material e a metodologia. O desenvolvimento do software ele foi dividido em 3 etapas. Primeiro foi feito um levantamento dos requisitos, quais seriam as funções desse software. Foi analisados quais seriam os requisitos funcionais e os não funcionais, ou seja, funcional é a interação do software com o usuário, e não funcional seria o que o software está fazendo, mas que não mostra ao usuário. E a implementação, que foi a codificação desses requisitos na linguagem proposta. O software, ele apresenta ao aluno a oportunidade de criar um ambiente indicando as suas dimensões, como comprimento, largura, altura, e também dizer quais são os revestimentos da parede, que, por exemplo, pode ser de tijolo rebocado caiado ou de madeira de 3 milímetros, o do piso, que pode ser de vinílico, parquete de madeira, tablado emborrachado ou tablado de madeira, o do teto, que pode ser de laje nevurada ou de forro de fibra lenhosa. Outro fator que implica no cálculo seria, por exemplo, se o ambiente possui uma janela, se ela é simples fechada, se ela possui uma cortina de PVC ou uma cortina de brim, o material das carteiras, se elas são de fórmica ou de madeira, o material da lousa, se ele é de madeira ou de alvenaria. O usuário também indica qual que é a frequência do som emitida nesse ambiente, se ele que pode variar de 125 Hz
a 4.000 Hz. A ocupação do ambiente também é importante, porque o corpo humano ele é um ótimo absorvente acústico. Então, o usuário deve indicar se esse ambiente está vazio, 50% ocupado ou cheio. E também indicar a umidade relativa do ar, se o tempo está seco, normal, úmido. Aí eu coloquei um exemplo da aplicação da forma. Eu indiquei alguns valores, por exemplo, uma altura de 3 metros, largura de 4 e comprimento de 7. E, foi indicado alguns revestimentos nesse ambiente. E aplicando no cálculo, temos o valor do volume, que é a multiplicação entre altura, comprimento e largura, que dá o resultado em metros cúbicos. Foi feita a somatória e encontrado a absorção média de todos os elementos encontrados nesse ambiente. E aplicado esses valores na forma, temos um tempo de reverberação de 0,9988 segundos. Mas esse tempo ele é bom ou ele é ruim? Na verdade, ele é ruim, pois o tempo de reverberação ideal para uma sala de aula deve variar de 0,4 a 0,6 segundos. O que, por exemplo, num ginásio já pode variar de 1,2 a 1,6 segundos. Depende do ambiente e da sua utilização. No software também há a opção de salvar, que o software cria um arquivo TXT que guarda todas as informações que o aluno indicou desse ambiente. E esse arquivo pode ser recuperado depois do botão abrir, que recupera esse arquivo e volta todas as informações do arquivo para os seus devidos campos. A opção limpar retorna todos esses valores que o usuário indicou para a sua posição inicial. O botão ajuda, ele abre uma nova janela que explica o que é o fenômeno físico da reverberação, indica ao aluno qual seria o tempo ideal para esse ambiente e também dá dicas de quais combinações de revestimento para chegar com resultados satisfatórios. O botão ajuda, abre uma nova janela também, que contém informações sobre o software, de quem foi que criou, quando, em qual linguagem foi utilizado, em qual versão ele se encontra. Ao clicar no botão calcular, o software captura todos esses dados, aplicando ele na fórmula de Sabine, mostra o tempo de reverberação desse ambiente e a absorção média. E também cria um ambiente numa realidade virtual 3D. Essa imagem ela é fixa, mas para poder modificar, o usuário deve voltar na tela inicial, trocar os valores e ao clicar no botão calcular novamente, uma nova imagem é criada sobre a imagem anterior. O software apresentou uma confiabilidade na execução dos cálculos a que se propôs a fazer. Foi comprovado que ele ajuda na aprendizagem, pois ele tem um ambiente interativo e didático, e ele possibilita a extensão para outras situações didáticas, pois os seus códigos-fontes são livres e a documentação também será disponibilizada para próximos pesquisadores que quiserem acrescentar novos dados à pesquisa. Futuramente, ele poderá ser implementado no ambiente web, para que seja feita a interação online com o usuário. Ele será incorporado também no ajuda na aprendizagem de física para acadêmicos de semestres iniciais do curso de arquitetura e de engenharia civil. E também será feita uma análise de sua utilização em sala para comprovar se ele facilita a aprendizagem desse fenômeno físico.